A nossa história começa em um momento de crise na história de Israel. O mundo vive em trevas. Deus então promete livrá-los da escuridão. A luz que viria ao mundo nasceria de uma virgem na cidade de Belém. Ele seria o rei esperado, aquele que haveria de exercer toda a justiça perante o mundo. Aquele que seria o rei poderoso, príncipe da paz, Pai eterno, o Emanuel, Deus conosco. Um menino nasceu, como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. O seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. E as profecias não paravam. E a expectativa da vinda do Messias aumentava. Muitos tinham uma expectativa errada a respeito da vinda do grande rei. Então, mais uma vez, Deus anuncia como seria o reinado de servidão e sofrimento do Messias. Ele anuncia, através do profeta Isaías, que o Salvador seria desprezado pelos homens, sofreria dores inigualáveis, inimagináveis, e tudo sem merecer um milímetro sequer da sua pena. Ele pagaria uma pena de morte em favor de outros. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais rejeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu para satisfazer o Criador. Ele morreu para que a sua luz em nós pudesse brilhar e o Filho do amor Se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelo nosso foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua
a vida até a morte, provando a ira amarga, pra nos dar sua doce graça e nos fazer viver. E Deus se calou por 400 anos. Não anunciou nenhuma mensagem por meio de profetas e sequer enviou anjos para anunciarem a sua verdade. Até que um dia, quando um sacerdote chamado Zacarias, homem temente a Deus, estava cuidando dos afazeres do templo, o anjo Gabriel apareceu a ele e disse que suas orações haviam sido atendidas e que sua esposa Isabel daria à luz um filho e que eles deveriam chamá-lo por João. Zacarias duvidou daquela promessa e questionou o anjo pelo fato deles já serem bem velhos e a sua esposa ser estéril. Então o anjo disse que ele ficaria mudo até que as promessas que o Senhor tinha feito a ele se cumprissem. E assim foi feito. Quantos de nós somos pegos incrédulos nas promessas de Deus pelo fato de, em certos momentos, Deus ter se calado e não ter anunciado aquilo que haveria de acontecer? Que nós estejamos sempre atentos às promessas do Senhor. 6 meses depois, o anjo Gabriel vai até uma jovem chamada Maria, que estava noiva de José, e lhe anuncia que ela ficaria grávida pelo poder do Espírito Santo e que ela seria a mãe do Salvador. Ele também diz que sua prima Isabel está grávida de 6 meses. Maria, então, vai visitar sua prima Isabel depressa, que está grávida de um menino. Isabel, mulher de fé, quando encontra Maria, diz as belas palavras: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Então João, com apenas 6 meses de gestação, se agita ao encontrar o Salvador ainda no ventre. E aqui é jogada por terra toda má notícia, todo questionamento a respeito de quando começa a vida. Aqui vemos que João Batista, aquele que havia de preparar o caminho para o Senhor Jesus, já o adorou ainda no ventre. E hoje nós vemos que a vida é muito desvalorizada e há até no meio dos cristãos um questionamento sobre quando começa a vida, sobre se é possível interromper a vida ainda na gestação. Isso é uma obra diabólica. Nós vemos aqui que, de fato, não só aqui, mas em toda a Bíblia, o Senhor já vem anunciando que a vida ela se inicia antes mesmo da fundação dos séculos, e aquilo que o Senhor premeditou que haveria de acontecer, é necessário que aconteça. Maria, ao escutar aquelas palavras, ela fica cheia do Espírito Santo e entoa uma das mais belas canções que se tem registro. Meu coração exalta o Senhor, com alegria estou em Deus, meu Salvador. Ele me olhou, não me esqueceu. Agora todos podem ver que sou feliz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. O pobre exaltou,
A sua herança prova o quão Ele é fiel. O que prometeu sempre cumpriu. A nossa esperança veio ao mundo, é Cristo a luz. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Seu nome é santo, grande em poder. Sua misericórdia vai até o fim. Então João nasce conforme havia sido dito pelo anjo Gabriel. Zacarias, seu pai, então tem a sua voz restaurada quando questionam qual seria o nome do seu filho. E ao ter a sua voz restaurada, ele profetiza as seguintes palavras: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo. Ele fez cumprir poderosa salvação para nós. Aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, Ele fez cumprir. Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, yeah. Antes mudo, agora eu falo. Oh, o meu coração não creu. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto, yeah. Antes mudo, agora eu falo. Oh, o meu coração não creu. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. Louvado seja o meu Senhor, o Deus de Israel, pois Ele visitou e redimiu para si um povo. Ele fez cumprir poderosa salvação para nós. Aquilo que um dia Ele falou por seus profetas, aquilo que anunciou às gerações antigas, Ele fez cumprir. Ele nos salvou de nós. E agora eu canto, yeah. Antes mudo, agora eu falo. Oh, o meu coração não creu. Tudo que um dia Ele falou foi fiel pra cumprir. E agora eu canto, yeah. Antes mudo, agora eu falo. Oh, o meu coração não creu.
fiel para cumprir. Misericórdia revelou a nós, livrou o nosso coração do medo, servi-lo com justiça e santidade todos os dias. E agora eu canto, antes mudo e agora eu falo. O meu coração não creu, tudo que um dia ele falou foi fiel para cumprir. Então o rei César Augusto publica um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. José e Maria vão até Belém, cidade natal de José, conforme havia sido ordenado. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê que Maria esperava. E aqui nós vemos uma obra sobrenatural de Deus, onde ele fez lotar todas as hospedarias, todos os hotéis, todas as casas, para que de fato o rei nascesse da forma mais humilde possível. E não só nesse momento, mas em todos os momentos da humanidade nós vemos o Senhor mover a sua mão, criando circunstâncias para que a sua promessa se cumprisse conforme ele havia profetizado através dos seus profetas. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em redor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus, brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus, anunciam a nova dos céus. Nasce o bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor, oh que belo resplendor, ilumina o menino Jesus. No presépio do mundo eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Noite de paz, noite de amor. Aleluia! Sabendo do nascimento do Salvador, magos que vinham do Oriente seguem a estrela guia e chegam até o menino que havia nascido, aquele que havia de ser o Salvador da humanidade, o Messias esperado, a luz que havia sido prometida por Deus, a salvação da humanidade. E eles vão até ele adorá-lo. A ti meu coração entrego a ti. O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Vem oferecer-me prostrada ante a ti meu coração entrego a ti.
O céu se vestiu de gala, jamais se viu algo assim. Em humilde presépio ali em Belém nasceu o nosso Rei. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Pastores e magos vieram a ti a render adoração. Anjos agora cantam a Deus nova canção, pois ao mundo chegou o presente de Deus, paz e salvação. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei, dai louvores ao Rei de Israel. Emanuel. E agora, meus irmãos, nesse período de Natal, que essa espera seja uma espera não como os primeiros homens esperavam o nascimento do rei, mas que seja uma espera da volta do rei. É aquele rei que veio, que nasceu da forma mais humilde, aquele rei que sofreu conforme havia sido profetizado, aquele rei que se entregou, aquele rei que cumpriu toda a obra do Senhor aqui, se entregou à morte e ressuscitou. Ele irá voltar. E que a nossa expectativa nesse Natal seja da volta do nosso Senhor Jesus. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, com meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Amém, glória a Deus. Gostaria de testificar um texto com os amados irmãos. Está lá no livro de Mateus, capítulo 1, nós vamos ler o verso 23. Diz assim para nós: vejam, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém. Pai, nós pedimos, Senhor Deus, tua graça sobre nossos corações nesse momento. Nós possamos, de fato, repousar no Senhor e entender o que o Senhor quer dizer para nós. Pai, hoje é considerado um grande dia, Senhor Deus. E esse grande dia, Pai, sabemos que, enfim, não é de fato o seu dia, mas é a demonstração, Pai, que salvação se achegou, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Amém e amém. Eu acho bem interessante o texto, porque o texto começa dizendo para nós o seguinte: ele dará à luz, ela dará à luz a um filho, e lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo
dos seus pecados. E depois fala, e ele será chamado Emanuel, porque quer dizer Deus conosco, ou como algumas traduções diz, Deus está conosco. Uma coisa bem declarada que eu gostaria de deixar para os irmãos hoje é que essa história não é só um fundo de história, não é só um pano sobre uma história ali remetida a, de fato, uma declaração de vida, como muitos ouvem. Aqui, irmãos, não é uma simples história ou um simples fato. Aqui está falando sobre o nome pelo qual, sendo provocado, é o nome que está acima de todo nome. E é exatamente sobre esse nome que eu gostaria de pregar aos irmãos. É bem interessante nós ouvirmos os profetas falarem sobre esse nome. Quando nós vamos ver Isaías falar, declarando sobre esse nome, ele fala, olha, ele pode ser um menino. Independente de ser um menino, Deus o exaltou de forma que colocou o governo sobre os seus ombros. Isaías vai falar que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Olhemos para Zacarias. Zacarias chega ao ponto de dizer que esse tal não podemos nem cultivar os nossos olhos nele pelo tamanho que ele é. Olhemos para outros. Olhemos para o próprio Moisés, quando escreve acerca de Gênesis, fala sobre uma serpente, mas fala que de fato este homem pisará na cabeça da serpente. E mesmo que essa serpente lhe fira o calcanhar, essa serpente ela vai ser destruída. Ela vai ser de fato destronada. O ponto que eu gostaria de estabelecer com vocês, independente das situações, existe uma mensagem de luz para nós hoje. É bem interessante nós vermos o livro de Mateus, ou até mesmo o livro de Lucas, acerca quando nós vimos os grandes pastores. Os pastores, eles viram uma grande luz. Os magos, eles viram uma grande luz. Todos aqueles pelo qual, de fato, viram aquela estrela, aquela luz em si brilhando, sabia que alguma coisa diferente havia acontecido. E que coisa diferente é essa? Essa coisa diferente é aquilo que Simeão pronuncia quando está subindo as escadarias e Maria ali descendo as escadarias. E ele de fato fala, olha só, deixa eu ver essa criança. E ele expõe, olha só o que me acontece. O Senhor já pode me levar, porque os meus olhos viram salvação. O texto fala para nós que Jesus de fato ele veio para salvar e perdoar aquele que havia se perdido. E é bem interessante essa história, porque de fato o homem se perdeu com o tempo. A Bíblia fala sobre um Deus que cria um homem, esse homem é criado e Deus fala que essa criatura que foi criada é boa. Essa criatura que foi criada por Deus é tão boa ao ponto de Deus simplesmente falar, a partir de hoje eu ordeno a você, você vai dar nome às coisas. Essa criatura que foi criado é algo magnífico criado por Deus. Entretanto, ali sobejou sobre o seu coração alguns erros. E o pior de tudo, irmãos, é simplesmente se voltar ao pecado. Eu gostaria de falar uma coisa para os irmãos, quando nós vamos ver a história de Adão. Nós somos tomados por uma coisa. Somos tomados por alguém que andou com Jesus, andou com Deus no jardim. Mas mesmo andando com Deus no jardim, ele de fato não teve uma grande experiência como aqueles que têm uma grande experiência com o Espírito Santo. Essa experiência não é uma experiência qualquer, não é uma experiência aonde nós vemos ali Adão sendo tomado de fato por essa experiência. Essa experiência não levou Adão a olhar para aquilo que foi dito para ele que era pecado e ele simplesmente falar, não, eu não quero mais. E uma coisa que me chama a atenção quando nós olhamos para Adão é que Adão, mesmo em meio a tantas essas coisas,
Adão é um homem que foge de Deus. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos. O primeiro Adão foge de Deus. E o que me chama a atenção é porque essa é a história da vida do cristão. Nós fugimos de Deus. Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 3, verso 23. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Nós vamos ver no livro de Gênesis falando que o homem foi lançado para fora do jardim. E sobre aquele jardim ali uma espada flamejante fica circulando e querubins tomavam de conta daquele lugar. É bem interessante falar isso porque o homem já não poderia mais usufruir da vida eterna. Mas aí que entra o ponto de Jesus, esse nome que está acima de todo nome. Porque Jesus expõe de novo para nós: eu vim para que vocês tenham vida com abundância. Não mais esse tipo de vida que vocês têm, mas vida abundante. Uma vida que uma vez o primeiro Adão participou dessa vida. Eu gostaria de expor uma coisa para os irmãos que é bem interessante aqui no texto. Porque o texto fala: vejam a virgem. É bem interessante porque quando nós falamos sobre virgem, de fato estamos falando algo puro, né? E como é lindo nós olharmos para isso. Davi vai dizer: em pecado concebeu minha mãe, dizendo que até mesmo o fato dele nascer ali, ele já nasceu produto do pecado. E nós vamos ver agora Cristo. Cristo não nasce como produto do pecado. Cristo nasce como produto do perdão de Deus. E é bem interessante nós observarmos esse texto. Porque quando fala para Maria: ei, você vai dar à luz a um filho. Muitos não entendem que Maria não era uma mulher já vivida, uma mulher aí com seus 20 e poucos, 30 anos. Maria deveria ser uma adolescente. Para muitos, talvez até uma menina. E aí que entra um ponto que é bem significativo de nós entendermos. Quando Deus chama alguém, independe da idade. Deus sempre confirma no coração aquilo que Ele quer para esse que Ele chamou. E confirmou no coração de Maria que o que Ele chamou para ela era algo muito maior do que ela poderia pensar. Porque o que Ele chamou para ela foi Jesus, aquele que veio para salvar o seu povo dos seus pecados. O texto do Evangelho de Mateus, existe um ponto bem interessante, porque no capítulo 1 ele aborda para nós, falando exatamente sobre o que seria esse Cristo, o filho de Davi. O que é esse Cristo, o filho de Davi? Filho de Abraão, filho de Isaac, filho de Jacó, filho de todos aqueles que de fato vêm. É bem interessante porque quando nós falamos sobre Jesus, nós não estamos falando sobre alguém que teve uma facilidade para nascer. Se nós formos olhar a história de acordo com o que o próprio João testifica para nós no livro de Apocalipse, capítulo 12, de fato existia uma dificuldade para o nascimento de Jesus, porque o dragão sempre se põe na frente da mulher. E como se pôs na frente da mulher, olhemos, irmãos, para aquele que haveria de vir como filho de Davi, aquele que haveria de vir como raiz de Davi. Olhemos para o tempo de Atalha, filha de Acabe, que a primeira coisa que ela colocou em seu coração era: vamos destruir a linhagem de Davi. Mas uma coisa me chama a atenção nesse texto. É porque, de fato, o menino tinha que nascer. E Atalha não conseguiu destruir a linhagem de Davi. Olhemos para Caim, tentando ali acabar com a linhagem daquele que viria depois, Abel. Mas mesmo acabando com a linhagem de Abel, a Bíblia diz que vem Sete, aquele que é perfeito.
e Sete gera Enos, aquele que se volta para Deus. Lucas, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para os irmãos hoje é que desde o começo, irmãos, da nossa história, Deus sempre nos trouxe para Ele. E o jeito de mostrar para nós que de fato Ele nos traz para Ele foi quando esse menino nasceu. Quando esse filho foi nos dado. Quando foi colocado o governo sobre os ombros desse menino. Quando ele era chamado não mais de menino, mas agora maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro porque de fato ele veio para resolver um problema que eu e você não conseguíamos resolver. O nosso pecado já estava encrostado dentro de nós. Era impossível resolver esse problema. E nós damos glória a Deus porque através de Jesus podemos resolver esse problema. Não é só um Deus maravilhoso, não é só um maravilhoso conselheiro, mas sim é um Deus forte. E por que Deus forte? Porque independente das circunstâncias que foram levantadas para que esse menino não nascesse, ele continuou. E ele nasceu, e ele continuou e cresceu. E foi demonstrado de fato a exposição do grande Deus que Ele é. Não é só chamado de Deus forte. Quando nós vamos olhar para Ele, Ele também é o príncipe da paz, aquele que a paz nos dá. Não nos dá como o mundo dá, mas Ele nos dá paz. E a paz dele é diferenciada do mundo, porque a paz dele não é uma paz que por muitas vezes precisa de guerra para ser construída. Porque a paz dele, irmãos, não é ali uma paz que pode ser vista aos olhos nus. A paz dele, irmãos, é uma paz de fato interior. Uma paz pelo qual hoje nós brigamos com o nosso pecado e saímos vitoriosos dele. É uma paz onde há uma modificação de caráter, de ser. É uma paz onde de fato muda aquilo que nós somos, aquilo que de fato é colocado dentro de nós, aquilo que de fato foi permeado por muito tempo dentro de nós. Acerca de quem nós somos, acerca de como nascemos, acerca do pecado que de fato existe em nós, acerca da falta do caráter, da soberba. Tudo isso de fato é tirado de nós. É aquilo que Paulo anuncia para os seus. Hoje já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E aqui eu gostaria já de encerrar dizendo uma coisa para os amados irmãos. Ele vai ser chamado de Emanuel. Uma coisa que me chama atenção nisso tudo é porque não é só o fato dele vir para resolver os nossos problemas, para tirar o nosso pecado de nós, não é só isso. Ele se faz presente dentro de nós. Ele se faz presente no meio de nós. Eu acho lindo no livro de Apocalipse, quando João tem uma visão. A visão de João é fascinante, porque quando olhamos para Jesus menino, de fato é um ser inocente que força nenhuma tem, precisa fugir. Olhemos para Jesus já adulto, mas um Jesus também que foi humilhado, cuspido, envergonhado. Mas depois do terceiro dia olhemos para um Jesus ressurreto, um Jesus glorificado. Um Jesus que a Bíblia diz que de fato os seus olhos são como chamas de fogo. Um Jesus que veste uma vestimenta pura, branca e de fato uma lã perfeita. Um Jesus que não usa mais um cordão sobre a sua cintura, mas sobre o peito, esclarecendo que Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Um Jesus que de fato tem ali os pés de bronze, pelo qual não será quebrado, nem ali diminuído por causa do fogo. Um Jesus que tem vários diademas sobre a sua cabeça, porque Ele saiu para vencer e venceu todas as batalhas. Um Jesus que de fato é totalmente diferente de tudo aquilo que ele havia visto. Mas o que mais chama a atenção de João é sobre um Jesus que está com um candelabro e de fato tomando conta das 7 estrelas. E ele vê um Jesus andando sobre esse candelabro. As 7 estrelas eram os 7 anjos da igreja.
Ou melhor dizendo, as 7 estrelas, para que os irmãos entendam, são aqueles que tomam conta da igreja, aqueles que foram levantados para serem líderes da igreja. E a Bíblia diz que Jesus continua com eles sobre as suas mãos. E quando a gente pensa, não, e o candelabro? Ele também está com o candelabro sobre as suas mãos. A igreja está nas mãos de Jesus. Mas o que me chama mais atenção não é só o fato de estar nas mãos, é porque João tem uma visão perfeita acerca de Jesus. E que perfeição de visão é essa? É um Jesus passeando por meio desse candelabro. Ou melhor dizendo, Jesus continua passeando no meio da igreja. Porque essa mensagem, ela deveria ser real para nós até os dias de hoje. Qual é o nome dele? Diga assim comigo: Emanuel, o Deus conosco. E por que essa mensagem ela é tão fascinante? Porque Jesus, quando ascende aos céus, antes de ascender aos céus, ele fala uma coisa para os seus discípulos: eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E eu gostaria de encerrar dizendo uma coisa para os irmãos. As mesmas palavras que o anjo pronuncia a aproximadamente 500 pessoas que estavam naquele lugar. Por que vocês estão olhando para o céu? Da mesma forma que ele simplesmente ascendeu aos céus, um dia ele vai voltar. Um dia, irmãos, nossos olhos brilharão e o veremos sobre as nuvens. Um dia a trombeta vai soar e de fato o nosso coração vai arder. O amado da nossa alma vai chegar. E deixa eu te dizer uma coisa: esse nome vai ser mais lindo ainda do que já é pronunciado nos dias de hoje. Yeshua, Jesus, Joshua, independente do que for dizer, não existe nome mais doce e mais lindo do que esse: Jesus. Eu convido você a falar comigo: Jesus. Feche seus olhos nesse momento, vamos fazer uma oração. Vamos falar a esse Jesus que de fato não se escondeu. Esse Jesus que era Deus, mas não teve por usurpação ser igual a Deus. Se humilhou. Foi desonrado, foi envergonhado. Mas é um Jesus que venceu. Um Jesus pelo qual hoje nós podemos ter o nome escrito no livro da vida por causa dele. Pai, aqui nós estamos. Eu te peço, Senhor Deus, tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor Deus. E nesse dia, Pai, onde nós de fato vamos comemorar o Natal, Jesus nasceu. Ou melhor dizendo, a esperança veio novamente. Ou a salvação brotou. Ou o perdão de Deus veio. Dependente, Senhor Deus, da afirmação. Uma coisa só nós podemos dizer: sem esse nome nada podemos fazer, Senhor. Sem esse nome nada somos. E como, Senhor Deus, eu chamo, Pai, hoje a igreja a poder pronunciar esse nome, Jesus. Que esse nome, Pai, possa estar, Pai, vinculado nos nossos corações de dia e de noite. Que quando acordarmos, Senhor Deus, possamos lembrar desse nome, Jesus. Que ao deitarmos possamos lembrar desse nome, Jesus. Que ao fazer, Pai, o que for, Senhor Deus, nós possamos lembrar desse nome. Um nome que está acima de todo nome. Pelo qual seu nome será chamado Emanuel, o Deus conosco. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor possa resplandecer o nosso rosto e ter misericórdia de nós. Que o Senhor em nós levante o nosso rosto e nos dê a paz. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.